Olá, minha gente. Estamos aqui e eu, particularmente, muito feliz por estar aqui no Cantinho do Aconchego com o Cabra da Peste, cordelista dos bons, e faz canções de ninguém para ninguém botar defeito. Dentre tantas outras atividades no mundo da arte, ele ainda, sabe, faz poesia, ele faz uma porção de coisas que nós vamos conversar agora com ele aqui. Muito bem-vindo, meu amigo Merlânio Maia. Ô, rapaz, eu que me sinto honrado em estar aqui no aconchego do seu cantinho do aconchego. Isso aqui é muito importante e é um espaço especialmente para nós, artistas, espíritas, que queremos levar a mensagem de Jesus. Então, todos esses passos são tesouros importantes para a gente. Parabéns por essa iniciativa, meu irmão. Obrigado por ter vindo e obrigado por tudo que você vai nos contar aqui. Já começando o nosso bate-papo do Cantinho, do Aconchego, é claro, né? Conte para nós como você iniciou na arte. Você já nasceu fazendo arte ou estudou para fazer arte? Olha, na realidade, eu venho da arte popular, a arte do povo, a arte da feira. Eu sou do sertão profundo da Paraíba, lá. A minha cidade chama-se Itaporanga, ainda hoje é pequena, mas naquela época era bem pequenininha, né? Tinha 8.000 habitantes, era uma cidade. E, no entanto, ela congregava 21 cidades, que era 10 quilômetros, 8, 12, que eram pertinhos dela. Ela fica no centro e até hoje ela é tida como a rainha do vale do Rio Piancó, é Itaporanga, antiga Misericórdia, a rainha do vale. Então, a gente tinha uma bodega, bodega é uma mercearia, né? No interior a gente chama de bodega porque... Aqui é boteco. É uma bodega onde tudo acontece. É uma das coisas que acontece no interior, é na bodega. E a gente fazia picolé para vender também. Então, quando era na sexta, sábado e domingo, no fim de semana, a gente ia para as feiras dessas cidadezinhas, que tinha feira, e a gente ia vender picolé lá. Então, a gente pegava aqueles caminhões, caminhonetes já, botava o caixão, né, um caixote grande, cheio de picolé, e ia para as feiras. Então, no lugar que é permitido ficar essas coisas, picolé, lanche, não sei o quê, exatamente onde era o palco, né? Onde ficava o cantador, o desafio de viola, o embolador de coco, que vinha fazer aquelas emboladas, às vezes tinha a apresentação de Bumba Meu Boi. É naquele espaço em que acontecia ali o folheteiro, vendia cordel, a literatura de cordel, aquele folheto e tal. Então, nesse ambiente, era muito cultural. E a gente ficava encantado vendo aquelas pérolas, poetas maravilhosos, aqui tem um pinto... Eu vou só para dar uma ideia do que seja isso. Pinto de... Então, assim, o cara chega e bota R$10 ou R$5 porque eles usam um chapéu, né, para recolher as doações ali, como uma espécie de cachê, ou então uma bandejazinha lá, as pessoas vão botando dinheiro em cima ali. Então, você dava, por exemplo, R$10 hoje e pedia um tema ou mote. Você dizia, canta aí sobre a saudade, por exemplo. Aí Pinto, sobre a saudade, ele disse, isso é verdade? E olha o tamanho da estrofe, uma das que isso ele fazia, é uma cachoeira de poesia. Ele diz, essa palavra saudade, conheço desde criança. Saudade de amor ausente não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando morre a esperança. Aí o outro, que está do outro lado tocando também com ele, aí responta de lá, né? E diz, quem quiser plantar saudade, primeiro escalde a semente, escolha uma terra bem seca, onde o sol bata bem quente, pois se plantar no molhado, quando nascer, mata a gente. Então, é nesse nível de poesia que as pessoas acham aquele tim-dim-dim-dim da viola, acham aquilo assim, não, eu não gosto muito, mas se você for a uma cantoria, a um festival de violeiros, você vai se encantar, você nunca mais esquece. São momentos de poesia nascida do povo, aquela poesia inspirada, porque esses poetas, que eu tenho muitos amigos que são cantadores, repentistas, diz, olha, Merlânio,
eu não sei o que eu vou dizer. Eu não sei o que eu vou dizer. E eu estou aqui procurando o que eu vou dizer. Aí eu pego só o primeiro verso, é a primeira frase poética. E eu, quando jogo aquele primeiro verso, aí o resto sai no automático. Eu disse, meu amigo, o nome disso é mediunidade. Vocês são médiuns. Vocês são mesmo os espíritos que andam com vocês. É que traz esse manancial de poesia. Você é só um instrumento. E aí, muitos deles aceitam, aliás, a maioria, porque tem aquele conceito de musa, né? Você não diz, o poeta diz as musas inspiradoras, são os espíritos que são essas famosas musas. E até, Valdir, quem é médium, no meu caso, né, eu tenho mediunidade de psicografia também. Mas a minha psicografia não é mecânica no braço, como era de Chico Xavier, de Valdo Franco e outros grandes médiuns. A minha mediunidade é inspirada, é inspirativa. Agora vem poesia de poeta que eu não conhecia. Outro dia eu estava na Federação Espírita Paraibana, e nós temos a reunião lá, na quarta-feira, aí eu estava lá fazendo esse trabalho de psicografia na reunião, e aí me veio um soneto lindo, e eu escrevi o soneto. Quando terminou, o Espírito escreveu Aura Celeste. Eu fiquei com medo de dizer às pessoas, de ler no final, fiquei com medo que eu não sabia quem era Aura Celeste. Eu não sabia quem era Aura Celeste. A aura de celeste dá a impressão que é a aura, né? Uma aura celeste, uma aura azul. Meu Deus, que poema tão lindo, mas... Aí eu perguntei ao dirigente da reunião, eu disse, olha, eu contei a verdade, tem um espírito que trouxe, mas eu nem sei se esse espírito existe mesmo. Aura Celeste, ele disse, existe, é do Rio Grande do Norte, inclusive é um daqueles espíritos lá do livro Obreiros da Vida Eterna, aquele espírito que era muito elevado. Ela foi uma grande médium, tinha um centro espírita que também era escola de crianças e era um albergue para meninas no Rio de Janeiro. E aí ele contou a história dela é linda, ela é do Rio Grande do Norte, mas foi morar no Rio de Janeiro, e era médium, divulgou o espiritismo, fundou um centro espírita. Então, aquele espírito elevado do livro Obreiros da Vida Eterna, que eles vêm desencarnar, e ela mesma que faz o próprio desencarno, ela que se desliga, que é um caso lindo no livro Obreiros da Vida Eterna, ela é Aura Celeste, que era poetisa também e tal. Muito legal. Mas naquela hora eu bati um pino maior do mundo para dizer quem era esse espírito que eu não conhecia. Então, essas coisas que vêm na mediunidade, que você lhe aumenta a fé, e por isso que você tem que ter humildade para dizer as coisas, porque muitas vezes é um espírito mistificador, não é? E aí você... Nunca sabe, né? Então você tem que ter humildade. Se você for orgulhoso e achar que é aquilo tudo, não. Você pode receber, você é médium. Pode vir um espírito para lhe testar. Né? Tem até caso de Ivone Pereira. Tem um caso fantástico de Ivone Pereira no livro... como é? É aquele livro que tem até uma mensagem de Chopin. Daqui a pouco eu lembro. Aí ela diz que o espírito chegou para ela e disse, olha, eu sou fulano de tal, um médico inteligente. Ela disse que quando ele se aproximava, abria a mente dela, porque ela sabia, entendia de filosofia, de ciência, porque esse espírito só que era um espírito muito atrasado, moralmente, mas muito. Ele disse, eu quero escrever um livro por você, mas eu quero que você edite com seu nome mesmo. E ela disse, meu irmão, eu não posso fazer isso, porque não é meu. Eu só posso botar meu nome. Diga seu nome. Ele disse, eu não digo meu nome. E ele já tinha escrito, ela disse que era um romance extraordinário, que tirou de uma vez, assim, uma novela, né, que é pequena, um romance pequeno, tirou de uma respiração só, ela escreveu. Ele disse, agora é dito que era uma história, só que não tinha a parte espiritual. Era uma história, um romance de amor, que ele disse, esse caso aconteceu mesmo. E eu morri por amor a essa mulher e tal. E tá lá no livro, Devassando o Invisível, o nome do livro, Devassando
o Invisível, Ivone Pereira. E o nome do capítulo é O Beletrista, que era ele o beletrista. E aí ela disse, meu querido Bezerra de Menezes, que ela tem uma ligação muito profunda com o irmão Bezerra de Menezes, pediu Bezerra de Menezes, Leon Denis, Charles, pediu a todos, nenhum veio em socorro dela. E ela só era e esse espírito para decidir. Aí ela disse, olha, meu irmão, eu não vou editar, não vou passar para frente. Não, ele disse, você vai ganhar muito dinheiro com essas produções minhas. Ela disse, primeiro, porque eu não tenho nem interesse de ganhar dinheiro com minha psicografia. Segundo, você não quer dar seu nome. Então, nem para estudo serve. Nem para estudo serve esse seu trabalho. Porque se você dissesse o nome, aí eu ia estudar e ia fazer palestra, explicar que você trouxe, fazer um estudo sobre isso, não é? Que também reafirma a mediunidade, não só de espírito elevado, né? E nem vou também porque você não tem a parte espiritual aqui. Porque uma literatura espírita tem que ter a parte da consolação, tem que ter a lei de causa e efeito, tem que mostrar os crimes que foram cometidos, não pode ser a esmo, não. Tem uma ligação, a pessoa tem que colher, tal. Ela faz aquela explicação a ele, e ele fica aborrecido, sai, vai embora, e aí ficou atentando ela, sempre voltava, e ela pedia a Bezerra de Menezes a presença, para dar uma orientação a ela, nada. Não vinha nada. Que legal. E aí, quando foi com muito tempo depois, aí Bezerra de Menezes disse, minha irmã... Sim, aí ela recebeu uma psicografia, mas falando da dor, do sofrimento do espírito, um conto pequeno. De uma vez também, o espírito escrevia magistralmente. Aí trouxe, e aí desligou dela e foi embora. Ela sempre via o sol se pondo e ele caminhando e indo embora. Ela via sempre isso, ela conta. Aí chegou Bezerra de Menezes e disse, Ivone, esse espírito é uma alma ligada a mim de muitas encarnações. E nós usamos você com ele, primeiro para testar a sua moral diante da sua mediunidade. E você passou no teste. Agora nós confiamos integralmente em você. E o segundo ponto é que ele é uma alma que eu estou trazendo ele para Jesus, que ele é muito inteligente e era ateu por conta dessa inteligência soberba dele. Então, essas coisas, sabe, Valdir, que a mediunidade nos traz, e muitas vezes você precisa estudar. Então, o médico diz, não, eu não estudo, é só o meu guia. Não faça isso, porque nem sempre é o guia que está com você. Pode vir espírito. Verdade. Você está com uma vibração diferente, aquele guia seu não tem nem acesso, porque você é como se impermeabilizasse, aí vem outro espírito naquela faixa, e você acha que e ele fica imitando o seu guia. Então, você tem que estudar, tem que se esmerar, mergulhar nesse universo. O Espiritismo, cara, tem um manancial, tem uma biblioteca maravilhosa e imensa, que você pode se esmerar e aprender com esses médios. A gente não precisa ficar querendo inventar a roda, não. Aquela sensação que você tem, aquilo você tem toda explicação, não é? E você não precisa estar querendo descobrir a roda de novo, não é? O fogo, fazer o fogo do começo, não. Você já tem como, né, passar. Então, a doutrina espírita é uma santa mensagem e um roteiro de vida para todos nós. É isso aí, meu nome. A pergunta vamos continuar aqui, senão nós vamos só fazer uma aula de mediunidade hoje. Pois é. Não, mas sempre vale a pena, né? Tem que transitar por esses caminhos e tem que estudar também. Agora, verdade. Como é que eu cheguei na arte? Pois é, naquelas feiras, eu com 9 anos de idade, vendendo picolé, e assistindo o folheteiro que trazia a chegada do Lampião no inferno. Um cabo de Lampião, por nome Pilão deitado, que morreu numa trincheira em certo tempo passado, agora pelo sertão, anda fazendo visão e trazendo mal assombrado. E foi quem trouxe a notícia que viu o Lampião chegar, e o inferno nesse dia faltou pouco para virar, incendiou o mercado, morreu tanto cão queimado que faz Interpena contar. É longo esse...
que é a chegada do Lampião no Inferno. Então você ficava encantado. E eu, criança, a criança fica. Então eu disse. Aí o que eu fazia? Eu sempre tirava um dinheirinho dos picolé para comprar um folheto daquele para eu decorar na semana. E eu ia decorando como esse, né? Eu procurava os mais bonitos, tal. O Pavão Misterioso, que até novela foi, né? O Pavão Misterioso e tal, essas coisas todas. Então, eu fiz meu primeiro poema com 9 anos de idade. Nossa! Foi meu primeiro poema. E depois, meu pai rasgou porque era um poema de amor. Aí meu pai disse, como é que um menino de 9 anos faz um poema de amor? Que coisa é essa? Não faça isso, não. Escreva sobre coisa coisa de criança. Mas aí, quem tem essa verve poética, e nós sabemos que vem de outros tempos, né? De outras vidas e tudo mais, eu passei a escrever. E eu escrevia para uma professora, escrevia aniversário de um colega, de uma colega. Eu sempre fazia uma mensagem em poesia nessa estrutura de cordel, que era a poesia que eu conhecia. Era a sextilha, a setilha ou septilha, né? E eu escrevia nessa estrutura poética. E isso ficou comigo, não se apartou mais a partir daí. E as coisas foram... E eu fiquei fazendo poesia. Quando eu venho... A partir daí eu me dediquei à arte, porque o padre, que era o diretor do colégio que eu estudava, que a gente era muito pobre naquele tempo, tinha uma bodeguinha lá no interior, e para estudar tinha que tocar na banda, porque quem tocava na banda não pagava a mensalidade do colégio. Era de graça. Então nós somos 6 irmãos e todos são músicos, né? Todos eles. Que legal. E aí eu estudava música para chegar... Na 4ª série primária, você já estava estudando aula de solfejo com seus irmãos mais velhos, eles passavam aquela lição, eles compravam um caderninho de pauta, pentagrama, e fazia aquela liçãozinha e você dava a lição, dó, mi, sol, mi, dó, ficava dando aquela... Para quando chegava outro ano que você era matriculado no colégio, né, você já chegava sabendo música. Então você já era aproveitado na banda de música e aí você não pagava mais. Só pagava a matrícula. Era o único valor que você pagava, era a matrícula. E aí todos da minha casa tocaram na banda. E lá na banda também eu continuava fazendo minha poesia, que eu sempre fui ligado à poesia. Quando acabou o colégio lá, era até a 8ª série, né? Naquele tempo, 8ª série, aí ainda tinha o primeiro, o segundo científico, que era científico no meu tempo, hoje eu não sei nem o nome qual é, mas era científico. Aí não tinha mais estudo lá. E eu vim para João Pessoa, para a casa de uma tia, de um tio, e aqui eu fui estudar no Liceu Paraibano, e lá eu me envolvi e lá tinha um grupo folclórico, o Chachado do Liceu, foi até para a Alemanha. Eu não fui, mas foi até para a Alemanha esse grupo. E aí eu me envolvi com esse universo, aprendi a tocar violão, que eu tocava trompete na banda. Aí eu aprendi a tocar, me envolvi com teatro também, e a gente criou um grupo de teatro. Era na época da ditadura, e a gente tinha um grupo que fazia arte até contra, e tinha que levar para fazer para ser aprovado pela censura, né? E muitas vezes a gente tinha que driblar a censura com os textos, como era que ele era lido, lia de uma forma... Eu me lembro dessa época. E a gente levava aquelas peças de teatro, muitas peças de teatro. Eu fui conhecer a doutrina espírita, eu tinha 23 anos, né? Por conta da mediunidade. Sim, paralelamente a isso, eu tinha um desdobramento. Eu saía do corpo físico, todo lugar. Eu ia para o banheiro do banco, eu trabalhava num banco, ia para o banheiro, e eu chegava no banheiro, eu saía às vezes do corpo, no banheiro, no ônibus. Teve uma vez, aí a coisa foi piorando, a juventude, eu acho que as energias da juventude, tudo isso, eu peguei um ônibus para ir para a faculdade, eu já tinha passado no vestibular para filosofia. E era uma prova sobre Platão, eu estava estudando Platão, porque ia ser uma prova, a gente ia fazer um trabalho sobre Platão e ia ser trazido na hora, porque no livro A República, de Platão, tem os mitos, né? O mito da caverna, mito de Giges, mito de Er.
aqueles mitos que tinha lá, e ia ser escolhido, você não sabia o que ia. Então eu fui estudando, quando eu entrei no que eu sentei na cadeira, eu comecei a sentir aquele vágado. Você sente uma espécie de uma tontura leve assim. Aí eu disse, não quis levantar, mas já não dava mais tempo. Eu saí do corpo de 18 e 20. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Indo para a universidade, o ônibus rodou comigo até meia-noite, eu tentando voltar para o corpo e não consegui. Até meia-noite, o ônibus parava no ponto final, porque naquele tempo não rodava a noite toda, meia-noite parava. E aí você tinha um corujão de 2 horas da manhã, que chamava corujão, o ônibus que passava, pegando os atrasados, e só no outro dia, só quando raiasse o dia de 5 horas da manhã, começava a rodar de novo. E o motorista pegava nos meus braços assim, dizia, acorda, rapaz, acorda. E eu ali doido para acordar, naquela aflição, e ele me balançando, e eu apagado, né? Porque eu estava fora do corpo, vendo tudo que se passava, numa angústia maior do mundo, tentando voltar e sem conseguir, né? Porque é interessante isso. Então, Melônio, deixa eu te perguntar, deixa eu te perguntar uma coisa. É uma curiosidade, eu queria saber o que é cordel e o que é embolado. E qual a diferença, se for outra coisa? Essa é importante, mas eu vou te explicar, só fechando aqui essa história. Aí, num certo momento, era mais ou menos umas 12h30, eu acordei no susto, assim, voltei pro corpo. E ele começou a dizer que eu era doente, não sei o quê. Você deveria pagar meu táxi, eu perdi minha carona, tá, o motorista, né? E aí eu desci, fui para casa, aí fui procurar o que era isso, que eu não sabia o que era, achava que era loucura da minha mente. Terminou chegando na federação, e aí a história mudou completamente. Mas voltando sobre a minha arte, né? O cordel, ele é uma modalidade de poesia escrita. O cordel não é brasileiro, ele é europeu, né? Tem registros de cordel na Holanda, na Alemanha, na Espanha o nome era pliegos sueltos, porque eram folhas soltas. Na França o nome era littérature de colportage, porque as mulheres, entre uma peça de teatro, chegava entre um momento de uma cena e outra, as mulheres entravam com uma tábua assim pendurada no pescoço, que era no colo, né, colportage, era portada no colo, e com aqueles pequenos poemas que eles faziam, e saía vendendo. Então, chega no Brasil através de Portugal, que o nome era vendido pendurado nos barbantes, nos cordões, que chamava de cordel. Então ele vem para o Brasil com a família real. A família real do Brasil, vieram alguns cordelistas, ou vendedores, ou pessoas que comercializavam. Quando chega aqui, encontra, né, que já vem por outro caminho, o violeiro, que já vem dos mouros, já é outra história que chega aqui com a viola. A viola é dos mouros, ela tem uma história muito comprida aí, e chegou no Brasil. Então, os poetas começaram a registrar, e um caboclo chamado Leandro Gomes de Barros, que é daqui da Paraíba, ele começou a usar, porque a estrutura lá era quadrinhas que eles faziam, que os europeus, né? Mas no Brasil ele utiliza aquela métrica do violeiro, de Castro Alves, de Gregório de Matos, aquele estilo poético deles vai para o cordel. Leandro Gomes de Barros que cria isso. E faz mais de 2.000 títulos diferentes de cordel. Esse cara é um gênio. Ele comprou toda a tipografia do Jornal do Comércio de Recife, foi morar em Recife, comprou porque eles mudaram a máquina para offset e tal, e ele comprou isso no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, né? E aí ele passa a vender nas feiras, faz uma distribuidora, contrata mulheres para ficar usando a tipografia e tal. Ele achava a mulher mais dedicada, porque tinha que colocar o linotipo, aquelas letrinhas miudinhas e tal, para fazer. E aí ele descamba, isso cresce e ele fica rico. Ele fica rico com o cordel. Depois ele vende a estrutura tipográfica dele para João Martins de Ataíde. A história é muito comprida. Mas outros poetas passaram
a utilizar da mesma forma que Leandro, e começaram também, já tinha os pontos de venda, as pessoas satisfeitas, chegar lá e... Então, vem outros poetas que começaram a fazer. E o Nordeste, esses espíritos com essa verve poética, reencarnaram todos aqui nessa terra seca, não é? E é paraibano, o cordel nasce na Paraíba, mas no Ceará é que ele vai se desenvolver, porque tem um Patativa do Assaré, José Pacheco, tem uns grandes poetas que ficam muito famosos e tal. E o embolador de coco é outra vertente, porque se toca no pandeiro, não é escrita, né? Ele se toca no pandeiro, a rima sempre é no ar, né? Agora, mas é feita na hora a rima, assim? Então é naquela linha. E ele faz improviso também, alguns, outros não, decora, tal. Você tem gente boa mesmo, aquele Caju e Castanha é top de linha. Os caras ele improvisa na hora, também tem disco, sempre tem tudo. Então, essa é a embolada, né? A embolada é nesse tipo. E o cordel é diferente. E tem o poeta de bancada que faz poemas como esse que eu faço, que eu faço poema e declamo, e faço show e tudo mais, que chama também de poeta de bancada, mas que é cordelista também. E alguns são emboladores de coco. Eu tenho alguns cocos que eu fiz, eu tenho um coco até mediúnico, através de Jacques do Pandeiro, mas essa é outra história. Está no meu YouTube, né? No canal do YouTube, Merlânio Poeta, quem quiser, Poeta da Paz, pode entrar lá, que tem mais de 600 vídeos de poesia, de embolada, dessas músicas mediúnicas. Que legal, Merlânio. Merlânio, me diz uma coisa, você já até falou agora há pouco que você começou com 23, 28 anos, né, na doutrina espírita, mas eu queria saber, a arte chegou junto com a doutrina espírita? Eu já escrevia, eu já fazia, eu tinha peças de teatro, eu escrevi porque eu fazia teatro antes. Quando eu chego na doutrina espírita, claro, naturalmente eu vou procurar arte. Como não tinha arte, estou falando dos anos 80, né? Foi em 84, por aí assim. Como não tinha, foi em 84, exatamente. Como não tinha arte, eu fui para a evangelização infantil. Então eu passei a utilizar, eu fui para a federação, que eu tinha esse problema mediúnico, e na federação foi onde eu me curei desse problema, porque o espírito, ao invés de passar para que eu fosse para uma mesa mediúnica com esse desdobramento, ele passou que eu aplicasse passe. Então foi o passe me tirou esse desequilíbrio. Hoje eu tenho um desdobramento até hoje, acontece, não é? Não é quando eu quero, eu nunca fiz questão de... Me chamaram, diversos pesquisadores me chamaram aqui, o pessoal ligado a Valdo Vieira, que tinha aquele conscienciologia, projeciologia, aqui tem um núcleo, me chamou para fazer, eu disse, olha, eu não quero, essa mediunidade vai ser utilizada somente pela espiritualidade. Quando eles precisarem de mim, e acontece muito, eu sou conduzido para levar energia para hospitais, para ser em desdobramento, e ali faz socorro. Eu vou fazer socorro nos cemitérios, tirar aqueles espíritos, e eu venho com a imagem muito forte, com aquilo que aconteceu. Aquilo é um fato para mim. Quando eu acordo, assim, mais ou menos umas 4 horas da manhã, que é o horário que eu venho dessas viagens astrais todas, aí eu anoto, porque tem um sono que vem depois, um soninho breve, que é o sono apagador. É o sono apagador dos detalhes. Eu sei que eu fui, eu sei que aconteceu, mas os detalhes eu perco tudo. Aí o que é que eu faço? Eu escrevo. Quando eu volto, eu durmo com... Tem um caderno do meu lado sempre para eu anotar quando eu tenho, porque não é todo dia, mas o caderninho fica ali, porque na hora que eu venho dessas viagens astrais e desses trabalhos espirituais, eu anoto. E aí, esse é um dos trabalhos que a espiritualidade me usa, eu não faço questão de desenvolvê-lo assim, de ir para pesquisar, para sair do corpo, não. Isso aí, eu já saí do corpo involuntário muito tempo e sofri muito para voltar, entendeu? Então, eu não quero mais entrar nessa vibe. Mas a espiritualidade me utiliza. Criança com câncer, quando tem dificuldade de adaptação no mundo espiritual, aí eu vou para lá, vou tocar, porque como eu tenho um trabalho do boneco de lata, que é um assunto mais para frente, né? Que é com criança com câncer, que eu trabalho dentro do hospital de câncer,
com arte e terapia, contação de história, música, poesia, cordel e tal. Então, eu sou levado para conversar, para convencer aquela criança que tem uma ligação grande aqui enquanto ela estava encarnada, para que ela se adapte àquele novo mundo que ela está entrando, não é? Então, isso também acontece com esse tipo de trabalho que eu faço. E no mais é poesia, é poesia. Eu faço todo dia poesia e mando para os meus amigos do WhatsApp. São 1.622 pessoas. Então, Bernardo. Diz, você é um que recebe todo dia uma poesia de manhã cedo. Eu acordo e faço uma hora aquele poema, um poeminha pequeno, são 11 versinhos, uma mensagem, né? Eu mando aquela mensagem e aí para os meus amigos, e pelo menos 1.600 pessoas estão recebendo, digamos que só 10% leia. São 160 pessoas lendo poemas. Para mim, é uma glória, porque é uma plateia que eu estou levando poesia para ela. Eu gosto muito, eu leio quase todos os dias. Pois é, tá vendo? Então. E além disso, tem pessoas que mandam para outros, Valdir. Elas dizem, eu encaminho também. Porque eu gosto e tem muitos amigos meus que gostam e eu mando. Sabe? Eles estão até esperando a tua entrevista aqui, a tua conversa aqui, para ouvir teu programa, porque eles admiram você demais. São poemas assim, ó. Eu fiz até um livro, o primeiro livro que saiu dessas poesias, que era Poesia Líquida, né? Hoje é Poema Nosso de Cada Dia, para não ficar só com o nome de Poesia Líquida. No caminho. Se há dores pelo caminho, Deus te emprestou as mãos. Ampara, dá teu carinho. São estes os teus irmãos. Leva a esperança e a alegria, faz raiar um novo dia, tens a riqueza maior, faz luz na escuridão, ante o mal, leva o perdão, faz-te irmão do teu irmão, ser um homem novo melhor. Então são pequenas mensagens que cabem num livrinho pequenininho, que esse livrinho cabe no seu bolso, na bolsa, no coração, e se você quiser eu mando para qualquer lugar do Brasil pelos Correios. Gostou da propaganda? Não tem problema, pode fazer a propaganda. Mas, Merlânio, me diz uma coisa. Nem só de arte vive o poeta e o homem, enfim, né? Eu quero saber se você se prepara para uma aposentadoria, ou você tem um outro emprego, ou você vive da arte. Não, eu sou corretor de seguros, né? Eu tenho uma pequena... um pequeno... É uma corretorazinha pequena para amigos e espíritas e irmãos, parentes, pessoas que me procuram. Eu tenho essa corretora que me dá um suporte. E a gente junta tudo numa conta só, porque eu e Raquel, a gente é um casal, nós fizemos, vamos fazer agora no dia 21 de maio, 34 anos de casado, né? Fora 2 de namoro e noivado, então... É um tempo razoável que a gente se conheceu no movimento de jovem espírita. E aí a gente se reencontrou, né? 3 filhos, todos os 3 filhos meus são músicos. Um toca violino, outro toca flauta, 2 tocam violino e um toca flauta e toca percussão. São espíritas também? São do movimento. A vida inteira é espírita. Minha filha Maiara, ela é a coordenadora pela FEB do Nordeste de Juventude, né? Coordenadora de Juventude do Nordeste inteiro. Então, e meus filhos são... tem um grupo de música espírita, que é o Escolhas de Luz, que é lindo. Você pode ver no YouTube aí a qualidade, que todos são 7 elementos musicais. E aí tem violoncelo, violino, flauta, violão. Eles são músicos todos formados. Alguns são da Orquestra Jovem, da Universidade Federal, e eles criaram esse tipo de música. A música é linda, a música deles, porque entra o violoncelo, o violino e tal, então é quase que uma música de câmara, assim, uma coisa muito bonita, levando a mensagem de Jesus. Então, Rossandro Klingen escreveu uma música, deu para eles gravarem, gravou 3 minhas, aquele Tim Vanessa, gravaram músicas de Tim Vanessa. Está saindo agora o 2º CD deles. Eles estão... Eu gosto muito de música de câmara, e aí quando sair você me avisa que eu tenho interesse. São
maravilhosos, eles são muito bons. Então, são todos... Então, Melanie, continuando aqui. Você, nos idos de 1900... De dentro do miolo do movimento espírita, não é? Federativo. Não. Então, não tinha como eles transitar. Eu acho muito difícil, a não ser que seja aquele espírito que vem naquela prova e tudo mais, para a família. Mas não, se for espírito mediano, na mesma faixa evolutiva da gente, assim, atrasado como a gente, eles vão seguir também o caminho do espírito, porque é a doutrina consoladora. Eles viram médiuns se manifestando, eles conhecem, viram fenômenos. Então, não tem como ter nenhuma dúvida desse universo, porque desde pequeninos eles participam, eles valorizam a oração, aquela coisa todinha. Eu imagino como deve ser bonito o Evangelho no lar de vocês, com todos reunidos. Eu e Raquel, né, e Maiara aqui, mas já estão saindo para se casar e tudo mais, então a gente está ficando mais pobre. A casa da gente está ficando mais pobre. Mas faz parte, né? Ninho vazio, né? Mas a gente tem uma ligação maravilhosa. Você disse o quê? Melânio, você, nos idos de 1980, você resolveu fazer teatro, né? Como ator, como escritor e etc. Pode contar para nós um pouquinho, não se estender muito, porque senão eu não vou conseguir saber mais coisas de vocês. Seja breve, me conta um pouquinho disso. Nos anos Como 80, foi essa passagem, né? Eu vim para João Pessoa em 78 para estudar no Liceu Paraibano, né? Então, 79 foi essa ebulição, porque eu me envolvi muito com a arte. Lá era muito pujante o teatro, o grupo folclórico viajava para todas as cidades para se apresentar. Era um ícone aqui na Paraíba, esse grupo folclórico. Chachado, a gente cantava, tocava, dançava, fazia aquelas coisas, era muito bonito. Muito jovens, todos muito jovens. E aí, depois que terminou, que eu fiz vestibular, aí eu não podia mais trabalhar no liceu, porque lá só podia ficar quem era aluno. Então, nós criamos esse grupo de teatro, e aí fomos para o Teatro Santa Rosa, e eu era associado da FPTA, que era a Federação de Teatro Amador, e passamos a fazer teatro. Só que não demorou muito, Valdir, porque o Espiritismo vai me alcançar 3 anos depois, não é? Porque eu tinha essas mediunidades, essas coisas, eu fazia teatro, a gente sempre tinha um espetáculo, tal, eu trabalhava no banco e o teatro, né? Quando era tudo amador. Quando vem o Espiritismo, eu largo tudo isso, porque eu descobri uma doutrina, como tem uma parábola de Jesus da pérola, né? Aquele tesouro, que o homem encontra um tesouro tão grande que ele vende tudo que tem para poder comprar aquela terra que tem aquele tesouro, e passaria a ser dele o tesouro que era maior do que tudo que ele tinha. Eu fiz isso, eu larguei todo esse mundo, o mundo, inclusive da arte. Ainda hoje eu tenho grandes amigos que são artistas, não são espíritas, são artistas maravilhosos, fazem filmes famosos, né? Tem deles que tem muitos filmes aí, diretores, atores, atrizes, Marcela Cartacho, né, que faz tanto sucesso no Brasil inteiro, né? Buda Lira, esse pessoal todinho é amigo, muito amigo da gente. E eu, naquela época, eu deixei o teatro, que eu fazia teatro com eles. Certamente meu caminho teria sido por aí, pelo amor que eu tenho à arte. Então eu fui me apaixonar pela arte espírita. Então, a arte espírita, para mim, é onde eu quero escrever minha lápide, é na arte espírita. Porque era uma coisa muito nova e era a forma do ide e pregai. Porque eu trabalho no espiritismo não pela federação, não, eu trabalho para Jesus. Então, tudo que eu fizer, eu darei tudo de mim. Pode não sair bom, porque eu não sou essas coisas todas. Mas eu darei tudo de mim, não por vaidade, mas porque Jesus, ele pediu isso. Ele disse, ide pregai, disse a parábola dos talentos. Então, tudo que a gente
recebe nesse caminho, nós temos que reverter como uma gratidão maior a Deus. Então eu busco levar, você vai ver que onde eu estou é sobre a arte espírita, eu tenho um programa, Converso, que é toda terça-feira à noite, eu sempre trago artistas, agora vai ter palestrantes, lideranças espíritas e artistas. Vou trazer a Natasha Maquina, a gente está acertando já, estou acertando com outros artistas aí, os palestrantes, né, já mandei uma mensagem até para Alberto Almeida, para a gente fazer, que aí eu converso. Eu sempre estou botando verso, esses pequenos versos na conversa, e a gente vai transitando. E tenho também no domingo, eu tenho um sarau que eu faço também, todo domingo. Esse eu trago as minhas músicas, que não são espíritos também, mas são músicas de esperança. São músicas universais que você pode tocar em qualquer igreja, em qualquer teatro, em qualquer lugar, não é? Então, é o que eu faço com prazer, especialmente nessa quarentena. Para não adoecer, eu comecei a usar o palco das redes sociais para poder levar minha arte, e isso me deu uma saúde, voltou novamente, que eu estava ficando meio depressivo, fechado dentro de casa, e aí eu tanto me liberto disso, como também a quem me assiste, porque tem um showzinho ali, né? Singelo, mas é um showzinho e tal. Então, a gente procura isso. E nos grandes eventos, nas palestras que eu faço cantadas para Centro Espírita, e eu sempre estou à disposição para o Brasil inteiro, já fui até para Portugal, que eu tive em Portugal em 2017. Fiz 12 shows lá, em Portugal. Foi com o Chico Leite, não? Foi, através de Chico Leite foi quem me fez a ponte, e aí me apresentou o pessoal lá de Portugal, da AD, lá, o Lucas, né, que é uma figura maravilhosa, e a gente passou 11 dias em Portugal. Foi uma experiência. É um lugar que eu moraria, viu, Aldir? Eu moraria tranquilamente, a língua, é tudo muito próximo, tudo um povo maravilhoso, um povo hospitaleiro. Europa, né? Europa. Eu não conheço muito, eu conheço só a Itália. Da Europa, eu conheço a Itália e conheço Portugal. Só. Mas a Itália não, é uma língua mais densa. É bom ir para lá com mais tempo, que daí você... E sozinho, né? Para você percorrer. Aí você pega um trem, com um trem você vai para tudo que é lugar. Sabe o que nós fizemos? Nós alugamos um carro na chegada lá. Também é uma boa. O Lucas alugou, a gente pediu para ele alugar um apartamentozinho, esses apartamentozinhos, tipo kitnet. A gente ficou nesse apartamentozinho, que ficava mais barato do que o hotel. E a gente conheceu de Lisboa para baixo todas as cidades, todas. A gente foi em todas tudo é muito perto lá, 10 quilômetros, 20, 30 quilômetros. O mais distante é 60 quilômetros. A gente ficou em Caldas da Rainha, que era 60 quilômetros de Lisboa. E a gente não foi a parte de cima, porque eu estou devendo também para a gente ir, eu e Raquel. Para voltar, né? Pegar aquela parte de cima, né? Pegar o porto, pegar... aquele universo lá. Então, mas foi uma experiência fantástica. E eu levei o cordel para o lugar de onde ele veio, porque não tem mais cordel lá, né? Eu fui até para Coimbra, e foi em Coimbra que um professor disse que não tinha cordel mais lá, não sabia, eles não sabiam nem o que era isso. Eu tive que explicar. Eu levei 100 livros e vendeu todos os 100. Todos os 100 livros se vendeu rápido lá, porque eles têm dificuldades com livros, porque para mandar um livro daqui para lá é muito caro, sabe? O livro, por exemplo, você tem um livro que o custo dele é R$30. Então, você, para chegar com esse livro em Portugal, eles pedindo assim, ou pelo correio, ou alguma forma assim, comprando, ele pode chegar até R$300 lá. Meu Deus! Então, o valor fica estupendo, muito grande, não tem como. Aí, quando vai um autor assim, eles compram mesmo, compram tudo, e eu... Eles gostam de leitura, né? Pelônio. Culto, é culto. O pessoal, fala... Eles estudam. Espiritismo lá, eles estudam. Eles estudam Leon Denis, Bozano. Você vai ver eles estudando Paul Gibier. A obra de Kardec, inclusive com as revistas espíritas, eles sabem tudo. Você não pode chegar lá para ficar titubeando, não, que eles sabem. O espírita lá em Portugal, e é maravilhoso isso, eu acho, porque eles realmente estudam.
Tem um médium português que é uma espécie de Chico Xavier lá, que é o Fernando de Lacerda, que eu conhecia o Fernando de Lacerda desde a minha juventude, que a FEB lançou aquele No País da Luz dele, 4 livros, e eu já conhecia, e o presidente da federação, lá na época, era o Vitor, que eu fui, ele me deu um catatal, eu trouxe livros sobre a obra, a vida e obra de Fernando Lacerda, que são vários livros assim, porque eu gosto desse médium, e esse médium é citado no livro Memória de um Suicida por Camilo Castelo Branco, porque era quem socorria Camilo Castelo Branco quando ele descia para Lisboa. Era na casa de Fernando Lacerda que ele conseguia respirar um ar melhor espiritual, porque diante da densidade das energias. Então, esse Fernando Lacerda é um espírito elevado, é um médium que cumpriu sua missão maravilhosamente. E outra coisa, ele psicografava conversando com as duas mãos e conversando outro assunto com outras pessoas, e a sociedade de Lisboa, os intelectuais de Lisboa iam ver esse fenômeno, e ele recebendo ao mesmo tempo essa de Queiroz num braço, no outro, o próprio Napoleão Bonaparte, como ele tem mensagem de Allan Kardec, tem mensagem de Allan Kardec que ele recebeu. Então, eu sei, eu tenho alguns amigos espíritas que moram lá. Tá entendendo? Maravilhoso. São brasileiros que moram lá. Até logo vou entrevistar um deles aqui. Me diz uma coisa, você falou tanto em livros, tudo isso. Você foi um bom aluno na escola? E até onde que você foi na tua formação? Eu sempre fui bom em história e português, né? Só. Matemática eu era uma desgraça. Eu nunca fui reprovado, mas cheguei muito perto. Era assim, uma peinha tirando o maior fino, né? Como diz aqui no Nordeste, tirando o fino maior do mundo, para não perder. Mas em relação a português, né? Gramática, essa coisa todinha, eu sempre me destaquei muito, e eu escrevia também, né? Você chegou a se formar em alguma... Eu não terminei o curso de filosofia. Eu fiz até a metade, mas eu sou graduado em marketing, né? Com especialização em publicidade. Eu faço jingles, a prefeitura daqui, o governo do estado, até de Recife eu já fiz jingle para a prefeitura de Recife, que eu tenho contato com essas agências de publicidade, e eles me pedem jingles, e eu ganho um dinheirinho mais com esses jingles que eu faço para prefeituras, para o governo e tal. Só não faço para pessoa física, ou para pessoa física não, para empresas, nunca fiz, mas para o Estado, para Câmara e Assembleia Legislativa, eu já fiz jingle para todo esse universo aí aqui. Berlânio, e o que é Foresp? O que significa isso para a arte teatral? É o Fórum de Debates Espíritas de Pernambuco. Foi o maior evento do Nordeste até o ano de, eu acho que 2010, foi o maior, porque era 2, 3 mil pessoas. Era um evento estupendo. E não existe mais. Hã? Não existe mais. Eles fazem, mas agora não dá 500 pessoas, é um evento menor. Ele diminuiu porque tem um evento grande lá chamado CIMESP, né? Que sempre convida a gente, faz lá, sempre está fazendo umas apresentações no CIMESP. Hoje é o maior evento espírita de Pernambuco, e nós somos também convidados. Mas esse Foresp, é interessante a história do Foresp, porque no Fórum de Debates Espíritas, o primeiro, segundo e terceiro, 85, 86 e 87, uma época que não tinha arte espírita, e a gente começava a ousar compor música espírita, poesia espírita e tal. Então, o pessoal de lá, que era ligado à instituição que eu participei aqui, a União Espírita Deus, Amor e Caridade, eles vinham para cá fazer palestra e tal, e eles viam a gente cantando antes das palestras. Aí ele disse: meu amigo, não existe, porque a arte espírita não existe, está existindo agora. Então começou a levar a gente para lá. Eu já vou falar sobre isso com você. Agora eu quero saber o seguinte, amanhã, dia 8, agora amanhã, né? É o Dia Internacional da Mulher. Eu queria saber se você poderia fazer uma homenagem a todas elas, no mundo inteiro,
tendo em vista que a nossa Rádio Espírita do Paraná, né? Rádio TV Espírita do Paraná, ela funciona no mundo inteiro. Olha, Então, você pudesse fazer uma homenagem às mulheres. Eu faço uma homenagem para a mulher, porque todos os livros, né? Eu tenho 16 livros já. E esse que é Conversa, é até propaganda do programa. Eu tenho aqui um poema que eu fiz para a mulher, né? No 8 de março. O mundo é sim da mulher. E eu digo assim, repare bem. Que dizer de quem encanta somente em aparecer? Lindeza que se levanta aos que têm olhos de ver. Que ser é este, irmandade, que inventa a felicidade quando se deseja e quer? Que poder que irradia de Madalena a Maria, o mundo é sim da mulher. De frágil ser pequenino, que cresce e cria seu mundo, assim é o ser feminino no seu sentido profundo. Da vida, ensina, alimenta, ilumina e acalenta, faz do homem o que quiser. Seu poder é tão imenso que muitas vezes eu penso que o mundo é sim da mulher. Sua mente é poderosa, seu olhar é aguçado, é cheirosa como a rosa, o seu corpo é desenhado, o composto é tão perfeito, para ninguém botar defeito, pesado é o seu mistério, seu veneno fere e mata, mas seu carinho arrebata. E o mundo é sim da mulher. Ela é um instrumento que Deus botou sobre a terra, na beleza, monumento, que produz a paz e a guerra. Seu ventre é veio de vida, sua alma é possuída daquilo que ela quiser, do pecado à santidade, transita com intimidade, pois o mundo é da mulher. E homem nenhum lhe entende, outra nem quer entender. Para onde o desejo pende, ela investe seu poder. Pode governar o mundo, e seu universo profundo lhe dará tudo o que quer. Por isso, pobre poeta, me entrego de alma completa, que o mundo é sim da mulher. Olha aí, meu amigo Valdir, o mundo é da mulher. Parabéns a todas vocês, mulheres maravilhosas, que nos recebe das mãos do Criador, nos ensina a andar, a falar, a alimentar, não é? Através do próprio seio nos alimenta. Ensina-nos a felicidade, o caminho, muitas vezes dobrando as nossas, desentortando nossas torturas e conduzindo-nos para a vida maior. E quando chegamos na idade adulta, vamos buscar o seio da mulher, vamos buscar a inteligência, o carinho, o afeto, o amor da mulher, porque assim é que nos faz feliz com esse ser tão especial. E o homem fica só como um apêndice dessa beleza que, quando junta os dois, é o Fiat Lux da criação. Não é à toa que é o poeta da paz, né? Muito lindo. Mas é verdade, tudo que eu estou dizendo. Então, e agora eu vou fazer uma pergunta pessoal para você, eu posso? Pode. Então vamos lá. Eu quero saber, você já disse, mas eu quero saber mais coisas ali. Você é casado, né, já falou. Eu quero saber com quem você é casado. Eu tenho um porquê que estou perguntando isso, tá? Você tem filhos, e se todos são espíritas e artistas, você já falou que são, né? Então, rapidinho, só quero saber quem é a tua esposa e o que ela faz, porque ela tem alguma coisa com você também que ela faz com você. Raquel Maia é a luz na minha escuridão. Essa é a luz mesmo na minha escuridão. Raquel Maia, ela é palestrante espírita, ela foi evangelizadora de criança na maior casa espírita aqui de João Pessoa, com 13 anos de idade. Então, ela sempre foi uma liderança muito especial. E no movimento espírita, ela é
ela é maravilhosa. Ela tem um trabalho lindo na divulgação, tanto na internet, que ela também tem, ela tem uma mensagem diária que eu hoje acordei a pensar, bota assim, acordei a pensar Raquel Maia, que aí ela tem um canal no YouTube, que é 1 minutinho só, também de mensagem, mas ela é palestrante, eu não sou palestrante, eu sou artista, eu levo a mensagem com minha arte, mas ela é palestrante, faz seminários, tem esse trabalho que ela faz também, fez palestra em vários lugares do mundo, em Portugal também. Então, Raquel, ela tem uma vida e um nome dentro do movimento espírita nordestino, especialmente. Mas nos conhecemos na juventude espírita, né? Nos casamos e envolvidos com o movimento espírita sempre foi o norte da nossa vida. Tivemos os filhos, 3 filhos, 2 meninos e uma menina, que também são envolvidos com o movimento espírita paraibano, aqui especialmente, e nacional também. Então, ela também eu criei um trabalho, é isso que o Valdir... Criei um trabalho quando, em 1996, eu comecei a trabalhar, levar música para as pessoas portadoras de câncer, para os adultos. E aí, dentro da rede feminina de combate ao câncer aqui na Paraíba. E depois, uma amiga minha, que também era evangelizadora da Casa Espírita, que a gente participava, que era assistente social, me convidou, porque naquele tempo ninguém visitava criança com câncer. Isso só vai acontecer lá na frente, em 2010, com o lançamento do livro Patty Adams, O Amor é Contagioso, e também com os Doutores da Alegria, que vem depois, que faz aquele boom no movimento nacional. Mas no ano de 98, quando eu fui para 6 de novembro de 98, eu começo um trabalho com criança com câncer, dentro do Hospital de Câncer da Paraíba. Então, não tinha quem tocasse, a criança realmente vivia muito aquelas coisas feias. Nós começamos a fazer um trabalho ali, a cantar, a levar alegria, fazia aniversário, pedia aos amigos dinheiro para comprar presente, para comprar bolo, salgadinho, fazer a festa de aniversário dele, porque quando um aniversaria, todos têm que ganhar presente, porque nós não sabemos se eles vão estar no aniversário deles. Então, é aniversário de todos. Então, todo mês a gente criou, até hoje, mas não por conta da pandemia, né? Mas até fevereiro desse ano, a gente ainda fazia o aniversário e todos ganhavam presentes. Era assim uma coisa de alegria profunda. E eu chegava no hospital com aquela música que é do imaginário popular, não é minha. Meu boneco de lata bateu a cabeça no chão. Levou mais de 1 hora para fazer a operação. Vou desamassar aqui para ficar bom. E aí vai. Então, eu chegava sempre começava com essa música, depois Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, vem de lá, foi no tororó, beber água e não achei. Então, a gente pegava essas músicas do imaginário e cantava com eles, e começaram a me chamar de boneco de lata por conta dessa música. Lá vem meu boneco de lata, lá vem meu boneco de lata, lá vem meu boneco de lata. Isso eu fiz até o ano 2000, eu fiz sozinho, era só eu com violão nas costas que ia para o hospital. Quando foi no ano 2000, Raquel, eu consegui transferir, que era na segunda-feira, o meu plantão lá, eu consegui transferir o plantão para o sábado, porque Raquel trabalhava na Caixa Econômica e não podia durante a semana. E a gente passou, aí ela entrou e nós ficamos sendo os bonecos de lata. Os bonecos de lata. Quando a gente começou a fazer um trabalho, então era chamado boneco de lata e ficou. Esse nome pegou. Pegou de uma forma fantástica. Então as histórias, em 2018, foi em 98, fez 20 anos. E eu lancei um livro. Lancei o livro Coração de Boneco de Lata, As Aventuras do Amor na Pediatria do Hospital de Câncer, que é
contando as histórias, algumas histórias recolhidas nesse mundo. E esse livro, toda a renda dele é revertida para as crianças com câncer. Ainda hoje a gente manda feira. Trabalho maravilhoso, hein? É um trabalho que me faz... Gente, é um trabalho que me deu a dimensão desse ser humano, né? O que é esse ser humano? Então, é quando você emprega suas mãos como as mãos de Deus. As mãos não são mais suas, e você emprega ali para diminuir a dor do outro. Então, a criança que está ali, quantas e quantas vezes, até para pegar uma veia, a enfermeira chamava a gente para tocar para aquela criança, para ela tirar um pouquinho o pensamento da dor, do sofrimento, para pegar a veia ali. Fizemos muito isso, né? E se precisar, ainda faremos mais. Mas agora, na pandemia, impedido de ir. Então, as histórias são as mais lindas possíveis. Tanto que as pessoas que leram esse livro, todas procuraram fazer, se sentiram motivados para fazer um trabalho, ou num albergue de velhos, ou num asilo de crianças. Então, eu tenho muitas mensagens depois desse livro, que era para registrar os 20 anos dos Bonecos de Lata. E aí nós estávamos com o CD pronto, as músicas todas compostas, e quando foi em fevereiro, nós gravamos as guias, né, aquelas primeiras partes, e os músicos já estavam tudo acertado, veio a pandemia, com a quarentena, está tudo parado. Mas quando voltar, nós vamos retomar, porque o projeto, esse projeto do CD, é as crianças cantando com os bonecos de lata, as crianças com câncer. Então a gente já acertou com as mães, e elas vão cantar no estúdio com a gente e tal, tudo direitinho, porque é um sonho do Boneco de Lata. E essas músicas a gente vai disponibilizar gratuitamente. Ou se for para cobrar, vai ser revertido 100%. Então, Merlane, numa oportunidade próxima, a gente pode fazer um papo com os Bonecos de Lata. Você, a Raquel, né? E aí você vai cantar, fazer essas cantigas todas aí, que chegou a me arrepiar quando você cantou, porque é muito bonito e alegre. Viu, Valdir? As músicas, a gente procurou fazer músicas de amor à natureza, né? Nós utilizamos, claro, as músicas do universo nordestino, que nessa linha de shot, baião, tal, forrozinho e tal. Então, eu só queria cantar aqui um pedacinho, só para ter uma ideia. Quando a gente chega no hospital, de manhã, logo cedo, a gente já entra com: olá, eu vim aqui só para te ver, estou aqui para cantar e dizer que você é meu irmão, minha irmã, vamos cantar um lindo amanhã. Olá, não esmoreça, tenha fé em Deus, que tudo pode amar os filhos seus, tua saúde vai se melhorar, com fé a cura vai chegar. Junte a esperança, amor e fé, com mais tolerância e união. Logo ao começar do dia, um sorriso de alegria, Deus cura a alma, o corpo e o coração. Eu aprendi que é preciso ter fé numa lição do Evangelho que diz que só quem ama mantém-se de pé. Viver de amor é o que nos faz feliz. Entrega-te a Deus, entrega-te ao Pai. Quem segue com Deus no amor sempre vai. Entrega-te a Deus sempre em doce oração. Entrega-te a Deus, guarda Deus no teu coração. Gotinha que cai do céu, gotinha que cai no mar, gotinha que cai na terra e tudo vai molhar. Água que Deus enviou para o chão fertilizar, água doce é vida para a sede saciar. Água entra na terra, água evapora e vai chover. Regatos, riachos, rios e mares vão beber. Na floresta as árvores e todos os animais
Água é alimento, vida, amor e muito mais. Toda água precisa de amor, de proteção. Toda natureza necessita de atenção. Se matar a mata, não tem água para beber. Por amor à vida, vamos água proteger. Quer ver um burro mais burro do que o burro? É o homem que dá burro pro planeta destruir. Destrói a terra, que é a casa onde mora, mas tá dele mesmo chora, não tem como escapulir. Deixa de ser burro, cabra burro, zela pelo planetinha Terra. Para de dar coice e tanto murro, vai viver em paz, chega de guerra. A criançada deve vibrar, né? A criançada vibra. Mas, Merlânio, a arte espírita precisa ser rotulada como arte espírita? Com arte espírita. Quando eu vou, que eu sou convidado... Olha, tem um caso muito interessante que tinha duas crianças, um era Diego, outro era Diogo. Diego e Diogo. Não eram parentes, eram de lugares diferentes, muito distantes um do outro. Né? Um era de Campina, de uma cidade vizinha, Campina Grande, Esperança, e o outro era do interior muito profundo, era lá do sertão, lá já perto do Ceará. Diego e Diogo. O que aconteceu? Eles tinham câncer igual. Um era no olho direito, o outro era no olho esquerdo. Câncer. Diogo morreu, desencarnou com esse câncer. Né? Assim, foi rápido até. E Diego, não. Diego cegou, né? Foi ficando cego dos dois, porque passou de um para o outro e terminou cego. Até hoje ele é uma criança maravilhosa. Criança não, já está um homem maravilhoso, é cego, e o Instituto dos Cegos fez aquele trabalho de situar para ele andar na rua. Ele anda, ele tem independência, ele tem tudo isso maravilhoso. Até hoje a gente tem ligação com eles. Tem a vida toda, isso é normal. Mas Diogo desencarnou. E um dia eu me senti muito, assim, uma espécie de uma fadiga estranha, e eu fui dormir cedo e fui desdobrado, né, na mesma hora, e fui levado para esse lugar de sempre, que a colônia em que as crianças ficam é a mesma que eu vou, é igual, é um castelo grande, um castelo bonito, grande, colorido, e muita grama, tem aquelas montes de grama, e meninos, sorte, tudo peladinho, cara, menino e menina, tem muitos, porque alguns daqueles estão se preparando para voltar. Outros, que já são mais elevados, eles retomam a personalidade anterior, né? E alguns crescem, viu, Valdir? Eu tenho casos lá de crianças que ficaram adultas e continuam lá trabalhando agora já trabalhando com as outras crianças que são recém-chegadas nessa colônia. E quando eles me levaram esse dia, uma das mocinhas lá que trabalha com as crianças, tipo professora, tia, não sei nem como é que chama, e ela, muito sorridente, chegou, trouxe um violão todo branco. O violão que ela me deu era todo branquinho, o violão só tinha preto essa parte do braço, mas a estrutura toda branquinha. E me levou, quando eu cheguei lá, estava Diogo se acabando de chorar, inconsolável. Aí eu sentei com ele, esse é um dos casos que eu inclusive estou preparando um livro que seria O Coração de Boneco de Lata do Outro Lado da Vida, né? Esses trabalhos espirituais com as crianças. E aí eu escrevi esse caso. Então, eu me sento e começo a cantar as músicas. Ora, quando eu comecei a cantar, aquelas lágrimas foi enxugando do menino, e ele foi ficando, chegou, sentou bem pertinho de mim, ficou colado em mim, e eu tocando do lado dele, tocando para ele, e os outros meninos brincando, dançando, pulando, e eu passei um tempo ali até ele se acalmar, se asserenar e ver que aquilo faz parte dessa história da vida, né?
Então, eles tinham 4 anos, ele tinha 4 anos quando desencarnou, como o outro também, era idade igual, tudo era igual. Aí, esse é um dos casos que eu digo que no mundo espiritual, nós também utilizamos a arte. A arte tem funções inúmeras que precisa alguém se debruçar sobre a arte para estudar o que é a arte, o que é a arte, né? O que é esse negócio tão misterioso, tão profundo, que você pode levar a pessoa para se acalmar, para se agitar, para concentrar, para dispersar. Você pode fazer, como acontece comigo, ajudar na fluidoterapia. Ajudar na fluidoterapia. Você começa a cantar as canções, esse tipo de hinos espirituais, e ali os espíritos vêm diretamente, nós temos visto ocupar aquela plateia todinha do centro espírita, curando, ajudando aquelas pessoas através da música que vai sendo. Quer dizer, a função da música não é só harmonizar para fazer uma palestra. Ela tem inúmeras funções, só que não é estudada. E essa coisa desconhecida, e muitas vezes é denegrida, né? Ela se transforma numa coisa asquerosa, porque também, né, como é um instrumento como o fluido cósmico universal, né, ela é neutra. Mas como você utiliza é que ela vai tomando esses caminhos. E essas pessoas que malbaratam eu não sei nem chamar, esse instrumento de Deus, eles pagam muito caro. Pagam muito caro. Muito caro. Né? Então, mas, Melânio, nós estamos ainda assim para a partezinha final mesmo, então eu queria saber mais uma coisa de você. Como você também é associado da Abrarte. Eu quero saber qual a importância para os artistas da Abrarte. A Abrarte, a função da Abrarte, apesar de não ser divulgada, e os meninos nem buscam isso, é uma função espiritual muito importante. A Abrarte, ela deu uma dimensão à arte espírita, que a arte estava muito solta, talvez até se perdesse, ficasse uma coisa menor, e a Abrarte ela vai conseguir dar um escopo espiritual muito importante, vai unir os artistas, vai catalisar todas essas forças de uma forma extraordinária, vai motivar outros artistas que estavam adormecidos, porque eles veem que existe você aí fazendo no Paraná, outro fazendo em São Paulo, Moacir, você vai ter gente, Marielza lá no Rio, você vai ter o mundo todinho com artistas fazendo a mesma coisa, e a gente fica dizendo, meu Deus, eu não estou só nesse mundo, esse grito não é só meu, é universal. Então você se sente mais feliz porque você encontra seu lugar no mundo. Isso é uma das funções da Abrarte. A outra é mesmo que o movimento espírita, que agora está se debruçando, porque sabe que um evento espírita não pode mais prescindir da arte. O evento espírita que não tem arte, ele não vai ter aquela satisfação, mesmo porque a arte também tem a sua função relaxante, não é? Ela dá um esfriar. Você só aula, só palestra, só aula. Aquilo vai cansando, a pessoa vai se esgotando. Ela não quer mais vir. Quando você entra na arte, você dá uma limpada na mente, no corpo, a pessoa completamente, ela se libera aquilo, a mente dela fica aberta para receber mais informações, para guardar aquilo. Então, são muitas as funções da arte, e a gente teria que se debruçar para ver quantas funções. Para a evangelização infantil, como é que você vai evangelizar sem arte, pelo amor de Deus? Hoje não dá mais, porque a criança deixa a aula de evangelização e vai para a televisão. Porque ali tem arte, tem música, tem tudo. Então, a evangelização infantil precisa, infantil, juvenil, e do adulto também precisa da arte. A arte hoje, com o conhecimento que nós temos, a arte hoje ela é imprescindível em todos os campos. E agora, especialmente nas redes sociais, com esse crescimento, nós temos que encher esse mundo de arte. Nós temos que encher o YouTube. Então, arte do bem, né? A arte do bem.
campanha permanente para todos os artistas, especialmente, que é o que eu tenho mais contato, de todos aqueles que abrem um canal no YouTube, no Instagram, a gente correr para se inscrever, para que aquele canal cresça cada vez mais. Porque quanto mais gente entrando, mais o próprio YouTube vai fazendo a propaganda, vai levando aquela carinha sua para outro lugar. Se não tem muita gente, ele praticamente para. Mas quando tem o meu canal mesmo, e eu faço uma campanha permanente, quando eu mando um poema, eu sempre faço uma propaganda, valorize o nosso canal, ajude e tal. Por quê? Porque a gente precisa levar essa doutrina de todas as formas, e a arte leva de forma estética, leve. A pessoa está recebendo ali a informação da reencarnação, depois é que ela vai pensando, naquela hora ela não está nem imaginando que é sobre reencarnação, mas vem com a música. A outra vida, nós estamos vivos de outras existências, e ele é mesmo, tal. Depois, quando ele vai pensar, aquilo já chegou no coração dele. Então, tem essa função. O riso, através da arte, a alegria. Francisco de Assis diz, onde houver tristeza, que eu leve alegria. E a arte tem essa função de alegrar, não é? Ela tem a função de criticar, de fazer você reflexionar sobre aquilo, de denunciar, às vezes, crimes, como diz o próprio São Luís no Evangelho segundo o Espiritismo. Se aquele mal que está sendo feito é só para ele, não vale a pena levar à frente nem denunciar. Mas se ele está atingindo uma coletividade, é um dever nosso apontar o dedo, levar aquilo. Então, a arte faz isso com muita serenidade, com muita tranquilidade. O teatro, a poesia, a música, a dança. E a Abrarte, viu, Valdir? A Abrarte ajudou demais a dança, porque havia um preconceito dentro da casa espírita. Então, é aí que eu quero chegar. Exato. E quebrou esse preconceito. Você vê que não. Hoje, aqui na federação, nós temos alguns grupos de dança que a gente faz questão de levar, e as meninas, os meninos, lindamente dão um show, todo mundo se emociona, chora e tudo mais. Por quê? Porque isso foi quebrado, aquele preconceito. Agora, se não tivesse um Abrarte da vida, como é que a gente ia fazer isso? Porque foi através da força que foi unindo esses artistas, e aquilo naquela aliança deu esse norte fantástico. Viva Abrarte! Eu sempre digo, a gente nota que tem muitas casas espíritas ainda que elas ainda estão, elas não permitem muita coisa, no máximo, sabe, uma música com violão, mas não aceitam a dança, ou sabe, o teatro. Sabe que isso é ignorância, né? Tu sabe que é falta de estudo. Eu fico até contente que a pessoa se denuncia que ela não estuda, quando aquele grupo... Mas eu digo isso... Eu digo isso pelo seguinte, hoje, se você vai numa casa espírita, sabe, você vê uma porção de pessoas da minha idade lá, velho. Você não vê quase jovem, você vê o pessoal que faz a evangelização, sabe, que são filhos de alguém que os pais obrigam a ir junto lá. Mas falta jovem nas casas espíritas. E o que vai levar para a casa espírita? É a arte. A arte segura esse pessoal. Música, dança. É o seguinte, é uma coisa que leva a outra, né? A casa que não tem jovem. E a casa que tem jovem necessita de arte para manter o jovem. Porque o jovem precisa da arte, né? Então, aí eu digo que é a ignorância. Porque se essa casa tivesse realmente linkada com a proposta do Consolador, não sou eu que estou dizendo, é Bezerra de Menezes. Diz que a função mais importante de uma casa espírita é a evangelização infanto-juvenil, porque prepara, inclusive, os próximos dirigentes, porque esse povo vai morrer, Valdir. Então, quem é que vai assumir? Vai fechar o centro espírita? Então, você tem que investir na criança, no jovem, para que eles sejam adultos saudáveis, conhecedores da doutrina espírita. E como pregar e trazer esse jovem é a arte. Somente a arte tem esse poder. É maravilhoso esse universo da arte. Então, nós, por exemplo, havia um preconceito muito grande no movimento espírita quando eu surgi, e eu fiz os cordéis para lançar até no seminário da federação e não consegui. Eu quero até que você conte uma história sobre isso. Uma história que eu vi no programa. Eu saí com a minha mala, eu andava com a bolsa, e Raquel até chamava que era a bolsa de consertar fogão.
Ela disse, homem, para onde tu vai com essa bolsa de consertar fogão? Que eram essas bolsas de couro, né, que universitário usa muito, principalmente dessa área de arte e tal. Aquela bolsa de couro, e eu enchi de cordel e fui para o seminário, porque eu tinha pedido ao presidente para poder lançar lá o cordel que eu tinha feito com papel couché, aqueles cordéis, homenagem a Chico Xavier, homenagem a Divaldo Franco, estava tudo ali. Quando eu chego lá, contando histórias do Evangelho, tinha várias histórias nesse cordel, um cordelzinho grossinho. Quando cheguei lá, não teve jeito, ninguém deu nenhum espaço, e eu fiquei muito triste, decepcionado, porque eu já fazia. Ora, eu entrei em 84, e isso eu estou falando do 90, 91, ali em 91, 1991. Eu já tinha aí 6, 7 anos de espiritismo dentro, evangelizador, tudo, mas não consegui. É da minha casa que era a federação. E aí, quando eu vou embora triste, macambuzo, como diz aqui, Divaldo Franco estava encostado no carro do presidente da federação, esperando para ir embora, porque o presidente foi pegar alguma coisa que esqueceu lá no seminário. E aí eu me dirigi até ele, porque me veio aquela coisa muito forte, dá alguns desses a Divaldo para ele levar, ele ler e tal. Cheguei lá, eu disse, professor Divaldo. Ele disse, meu jovem, na época eu era bem jovem na época. Aí ele disse, eu disse, olha, eu sou Merlânio Maia, eu queria trazer para o senhor ler, quando estivesse no avião aqui, uma forma diferente de divulgar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, que é através do cordel. Daí ele começou a ler, ele disse, seus versos são muito bem estruturados, parabéns. Aí é homenagem a Chico Xavier. Quando ele passou, aí tinha uma história que aconteceu com ele, que está no livro de Sueli Caldas Churbe, do Semeador de Estrelas, que é o Rei Mendigo, e eu fiz em cordel. Aí ele fica, notável seu trabalho, você transforma grandes livros no cordel de uma forma simples, de uma forma fácil, porque falar fácil é muito difícil. Falar difícil é muito fácil, mas falar fácil é muito difícil. Ele disse esse trocadilho. E aí eu disse, pois é, eu queria que o senhor conhecesse. Aí lá vem o presidente da federação. Quando vem chegando, aí ele já foi dizendo. Eu disse, tá aí, fulano. Para omitir o nome. Tá aí, fulano. Você não deixou lançar o livro aí no seminário? Divaldo tá, o cordel, e Divaldo está elogiando. Aí ele disse, não, mas você sempre teve nosso apoio, você é de casa, não sei o que e tal. E Divaldo disse, notável, notável, fulano. Olha que coisa, olha os versos dele como são bem estruturados, não sei o quê. E aí eu disse, professor Divaldo, eu posso escrever isso que o senhor disse, que eu até escrevi no meu primeiro livro, ele diz assim, e ele disse para eu escrever, ele ditou, o Nordeste brasileiro é um celeiro rico de poetas e cordelistas. O cordel espírita preenche o espaço que estava aberto, levando a mensagem espírita àqueles que não têm acesso a grandes livros. Parabéns, Merlânio, pela bela iniciativa, pelos versos bem estruturados. E começou a falar. Isso me lembra muito Cega Aderaldo, Leandro Gomes de Bar, que eu acho que ele estava vendo esses espíritos. Que ele começou a falar dos cordelistas. E Divaldo não é desse ramo, né? E Leandro Gomes de Barros, os que já tinham, inclusive, desencarnado, né? Cega Aderaldo, tem muitos outros. Olha, na Bahia, inclusive tem um cordelista na Bahia que está escrevendo a história da Mansão do Caminho, em cordel, não sei, a conversa foi longa. E aí, eu que as pessoas tinham preconceito com cordel, até na minha casa, a casa que eu frequentava além da federação, depois disso que Divaldo disse isso, o próprio presidente da federação me chamou para que, numa das reuniões com os polos, né, ele me chamou, me convidou e me mandou eu declamar, e eu declamei aquelas poesias lá, porque ele disse, olha, Divaldo endossou o trabalho de Merlânio, não sei o quê. Ignorância de quem não sabia a importância desse tipo de trabalho, que já é a arte espírita florescendo. Isso eu estou falando de 91, que aconteceu, 90 que aconteceu isso. Em 91 eu lanço o primeiro livro, né, que é Cantando e Contando Histórias, que aí tem essas poesias. Eu não sei se tem tempo, eu digo assim, olha,
como a lagarta rasteja. Com igual fragilidade, o ser humano peleja buscando a felicidade. Tudo é contra o seu destino e arrasta o seu desatino sem se afastar do chão. Mas se sente em Deus seu norte e grita perguntando: ó morte, onde está o teu aguilhão? Né? Tem desse tipo de poesia, tem aquela... Mas para encerrar, eu quero deixar uma poesia mais alegre, uma poesia sobre a obsessão, que é uma poesia que você leva de uma forma mais leve para todo canto, de um tipo de obsessão diferente. Porque a obsessão tem várias obsessões, tem do desencarnado para encarnado, que é a mais comum, mas tem do encarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o desencarnado, do encarnado para o encarnado. Olha, é muita confusão. Tem que estudar Kardec para saber. Tem a obsessão simples, a obsessão, né, porque da simples vai passando e vai chegando numa subjugação, e numa fascinação da subjugação. Então, e Kardec, já no último ano, na Revista Espírita, ele começa a estudar a possessão que ele tinha. Quem lê, né? Quando em 1868, em dezembro, me parece, que é a Revista Espírita de dezembro, ele começa a ver que existe a possessão. E ele vai fazer um estudo, começa um estudo sobre a possessão, mas não deu tempo dele fazer até outro livro que ele poderia fazer, né? Mas existe a possessão, que ele mesmo diz que não existe. Mas quando chega na Revista Espírita, em 68, ele vê que existem os casos, que é aquele que Jesus, o Gerazeno, né, o obsidiado Gerazeno, e o daquele que jogava a criança no fogo e na água, aquela coisa toda. Então, ele começou a se debruçar sobre isso, que é um caso muito mais profundo do que subjugação. E aí eu conto essa história, poesia. Uma obsessão diferente, que eu digo assim: quando Severo Macedo se apavorava de medo no estado terminal, dizia ele a sofrer: Aurora, eu vou morrer nessa cama de hospital. Nem pense, dizia Aurora. Essa não é sua hora, tem muita vida a viver, e se a morte negociar, eu que vou no seu lugar, pois não vivo sem você. Mas aí, dali a pouco, o Severo, com um grito rouco, passou dessa para melhor, e a velha assistiu buchada e disse: eu não vou ficar aqui nesse mundo só. Desse momento em diante, ela evoca a todo instante: vem, Severo, meu amor, vem que eu quero te seguir, vem me carregar daqui, que é tão grande a minha dor. O coitado do Macedo parecia até brinquedo na mão dessa obsessão, que nem de casa saía, e triste a sofrer vivia nessa subjugação. Dona Aurora, sem parar, só pedindo para ficar ao lado do seu amor, certa noite, quando chama, vê Severo ali na cama, doente, cheio de dor. Dá um grito e sai correndo: isso é o diabo que eu tô vendo, te afasta, vai para trás, que eu sei dos trejeitos teus, meu Severo tá com Deus, vá de retro, Satanás. Mas Severo diz: Aurora, não me afastei uma hora, você não me deixa em paz. A Aurora grita: cai fora, mafarro, pé preto, espora, vai pro inferno, Satanás. Mas desse momento em diante, ela mudou-se no instante e não fez mais evocação. E o seu Severo adorado só assim foi libertado da sua louca obsessão. Bravo, bravo. Muito legal, Merlânio, muito legal. Mas, Merlânio, nós estamos chegando aqui no término do nosso papo do Cantinho do Aconchego, e você foi maravilhoso, foi um excelente programa que nós fizemos aí, eu gostei demais, sabe? Eu não esperava que fosse tão bom assim. Eu agradeço a oportunidade de trabalho, eu sempre gosto, sempre grato. Eu e a equipe toda da Rádio TV Paraná. E aos amigos. Né? Nós ficamos muito gratos, eu não esperava que se fosse aceitar, sabe? Estou muito feliz. E eu quero dizer para você que nós estamos sempre abertos para você, a hora que você precisar, sabe, de nós aqui, seja aqui, quando vir a Curitiba, vamos fazer um programa ao vivo. Tá? E também eu duvido que nós possamos ir para lá fazer um programa lá também. Tudo é Mas possível. A gente não fala do boneco de lata, porque tem muita coisa para o boneco de lata, dá bem. Então, eu ia até pedir uma canjazinha do boneco de lata, né, no final. Eu já cantei aquelas músicas do boneco de lata. Eu não cantei aquelas músicas. Então, mas você já cantou ali, então acho que não vai ser necessário. Até porque nós estouramos já o nosso horário, sabe? E aí eu não gostaria
de também tomar mais o seu tempo também. Tá? Você tem a sua mãezinha aí para cuidar. Né? Mas eu quero, viu, Valdir, eu quero agradecer a você, agradecer essa oportunidade, agradecer a oportunidade de trabalho, de levar o Evangelho de Jesus. O ir de pregar é a coisa mais importante que nós fazemos na terra. Jesus disse a João, que é o discípulo amado, aquele que vai ser evangelista, ele vai dizer que a coisa mais importante de uma existência é levar a boa nova, e é o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu lhe agradeço, e aqueles que puderem se inscrever no nosso canal no YouTube, nós agradecemos também, agradecemos a todos que conduzem a doutrina espírita, através da arte, da palavra, de todas as formas. Jesus precisa ser conhecido. Muita paz e um beijo no coração, meus amigos. Beijo, tudo de bom para você, para tua família aí. Sabe, que Deus abençoe. Tá? Muita paz. E assim nós estamos encerrando o nosso Cantinho do Aconchego, mais uma vez com muita alegria e muita emoção hoje. Foi bastante alegria e emoção. Tá? E pedindo a todos aí que se cuidem bastante com essa pandemia aí, né? Então, por favor, não saiam de casa se não for necessário, higienizem as mãos, usem máscaras, por favor, que a coisa está ficando cada vez mais difícil, porque temos muitas pessoas abusando aí, né? Vamos nos cuidar, tá? Até o próximo programa, e o entrevistado da próxima semana, do próximo mês, tá? O próximo entrevistado é Marcelo Nies, um cineasta espírita, tá? Vamos saber como que ele faz os filmes, vamos saber como que é a vida dele, é lá de Blumenau ele. Ele tem vários filmes aí, sabe? Muito interessante. Tá? Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, uma boa noite.